Na primeira década de paz em Angola, Angola viveu um período de estabilidade macroeconómica, visível no nível das reservas internacionais líquidas e queda da inflação. Porém, a situação mudou a partir de 2015 com a redução do preço do barril de petróleo. A inflação voltou a disparar, levando o Banco Nacional de Angola a efetuar reformas no mercado cambial em finais de 2017, tendo num primeiro momento provocado uma forte depreciação da moeda nacional. Entretanto, desde 2020 que este quadro vem se alterando. O aumento do preço do petróleo, a compra de divisas pelos bancos comerciais e uma maior disponibilidade de moeda estrangeira são apontados como alguns dos fatores que estarão na base da valorização do Kwanza, que, segundo o jornal Expansão, a moeda nacional apreciou 33% face ao dólar e 49% face ao euro num período de apenas 12 meses. Daí a necessidade de compreendermos este fenómeno e vermos as implicações para o processo de diversificação da economia. No Direto ao Ponto de hoje vamos falar da reforma cambial e os desafios para a diversificação económica em Angola. O professor Dr. Fernandes Vanda é o meu convidado para abordar este tema. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. A primeira pergunta que eu lhe coloco, apesar de serem várias, tem a ver com a sustentabilidade deste momento, numa altura em que também muito se fala sobre o que fazer com este excedente que nós temos assistido das reservas da receita petrolífera. Mas a primeira questão tem exatamente a ver com isso. Esta apreciação que temos assistido do Kwanza é sustentável? Boa noite, Cúcia. Boa noite aos telespectadores lá em casa. Antes de respondermos diretamente a essa questão que me colocou, eu gostaria de fazer um pequeno enquadramento. Acho que precisamos fazer um enquadramento para percebermos como é que Angola chegou onde chegou, porque é que foi necessário fazer reformas e quais têm sido os impactos dessas mesmas reformas. Vamos ver já a seguir. Sim, vamos começar. Vamos começar com o enquadramento, depois vamos responder a questão um pouco mais lá para frente. Exatamente, aqui temos. Então, o breve enquadramento que temos aqui é o seguinte: o mercado cambial é um dos segmentos do mercado financeiro. Ela é importante, como diz aqui, serve para diversas operações que envolvem pagamentos e recebimento em moeda estrangeira. Por exemplo, quando um investidor estrangeiro vem para Angola, ele traz normalmente uma moeda externa, uma divisa, dólar ou euro, chega aqui e precisa de converter a moeda local. E quando tem que repatriar os seus lucros, os dividendos, também tem que converter na moeda estrangeira para poder fazer esse processo. Então, por isso é que é importante esse mercado. A taxa de câmbio, ela, como diz aqui, expressa um preço de uma unidade monetária de uma moeda em relação à outra. Quantos kwanzas são necessários para se obter um dólar ou um euro? Okay? E da interação da oferta e da procura resulta então a taxa de câmbio. O porquê que é importante analisarmos este tema e analisarmos o mercado de câmbio, a política cambial como um todo? Porquê? Porque Angola é uma economia, é um país que depende muito das importações. Para muitos aspectos, incluindo o consumo corrente. E como dissemos aqui nesse slide, nesse ponto aqui, um custo elevado da taxa de câmbio reflete-se depois nos custos para o consumidor final. Por exemplo, para os importadores, se fica mais difícil adquirirem divisas, depois eles tendem a repassar esse custo para o consumidor final. Por isso é que precisamos perceber essas dinâmicas para sabermos então qual é o impacto no bolso do cidadão, como se sempre diz. Esta é a pergunta que eu lhe coloco a seguir. Olhando para aquilo que tem sido feito ao longo destes 6 anos efetivos, desde que se venha a implementar esta reforma no mercado cambial, como é que ela é sentida pelo cidadão, pelas famílias, pelas empresas e, consequentemente, na economia? Okay. Angola teve 2 momentos, essencialmente, okay? Desde 2001 a 2016, digamos assim.
Okay? Em 2001 houve uma mudança. Angola estava a altos níveis de inflação e o executivo decidiu usar a política cambial como âncora para a estabilidade macroeconómica. E de certa forma, digamos, podemos ver aqui esse slide da inflação, podemos ver aqui que foi até 2015, 2014, digamos assim, foi usada de uma forma mais ou menos, digamos, bem sucedida. Vamos ver o porquê dessa minha reticência. Okay? Como é que isto aconteceu? Houve um aumento, como podemos ver aqui, houve um aumento do preço do barril do petróleo. Okay? E isso permitiu também aumentar as reservas internacionais líquidas, então, de certa forma, também possibilitou aumentar o consumo. Okay? A inflação reduziu significativamente, no entanto, a estrutura da economia como um todo, isto está no próximo slide. Domildo Mocheira, por favor, o slide que se segue. Okay? Vamos ver aqui, não alterou muito. Okay? Nós podemos ver aqui a secção cinzenta refere-se ao petróleo, representa neste período aqui, estamos a falar, isto aqui é 2016, ok? Representa 20,9%. Está 20,9% do quê? Do PIB, ok? Do Produto Interno Bruto. Sim, sim. E aqui há dois setores que se destacam, que é aqui em azul é o da construção, 13,8%, e do comércio. Então, neste contexto aqui, e isto acontece no momento em que há uma redução do preço do barril de petróleo, ok? E também uma redução das reservas internacionais líquidas da Angola, ok? Angola, com a redução do preço do barril do petróleo, não havia uma outra mercadoria, uma outra commodity que a Angola pudesse exportar e assim obter divisas, ok? Aqui podemos perceber o porquê que não surgiu uma outra matéria, uma outra mercadoria ou digamos assim, uma outra commodity para exportação. Vemos aqui, isso tem a ver com a forma como o crédito foi alocado nos setores de atividade. Okay? Vemos aqui setores chaves como a agricultura, a indústria transformadora, de 2004 a 2016 não tiveram a devida atenção. Podemos ver aqui que a agricultura saiu de 0,4% em 2004, em 2016 só atingiu 6%, é muito pouco, em termos de alocação de crédito. A indústria transformadora saiu de 3%, chegou a 7%. O máximo foi em 2015, onde atingiu 9%. O grosso do crédito, a economia ficou pelo comércio, como podemos ver aqui, e a atividade imobiliária e particulares. São setores não transacionáveis, ok? Não são exportáveis. Okay? Comércio depende muito das importações. Se não há o crédito para o setor produtivo como a agricultura e a indústria, a pergunta que se faz, então, como é que o comércio cresceu tanto? Cresceu graças às importações. Okay? Daí a situação que o país experimentou de 2016 até 2017, daí que houve a necessidade de se fazer reformas que foram citadas pelo Banco Central, que é o Banco Nacional de Angola. Volto à pergunta que lhe fiz, e porque o horizonte que nos traz é até 2016, antes da implementação das reformas. O que acabamos de ver aqui é para fazer apenas um enquadramento, para percebermos como é que o país chegou onde chegou. Então, chegou onde chegou, por quê? Porque o setor produtivo, como a agricultura, a indústria transformadora, não mereceu a devida atenção em termos de crédito. Logo, com a redução do preço do petróleo, a partir de 2014, Angola ficou sem condições de continuar a usar a política cambial como âncora para a sustentabilidade macroeconómica. É este o fundamento para depois termos a aplicar as reformas que ocorreram. Okay. Certo. Então, o tema que vamos trazer a seguir ao intervalo que fazemos, caro telespectador, mantenha-se aí connosco, nós regressamos já. Vamos fazer agora um curto intervalo para voltarmos a abordar este tema. Vamos falar exatamente, e vai ser logo o primeiro slide, vamos falar das reformas no mercado cambial. Até já. Vez mais, boa noite, segunda parte deste Direto ao Ponto. Estamos a falar da reforma cambial e os desafios para a diversificação da economia em Angola. O meu convidado é o professor Dr. Fernandes Vanda. Ele é o coordenador do Centro de Investigação Económica e Social da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Vamos então agora para o slide que nos remete em concreto para o que foi feito a nível da reforma cambial. Okay. Estes foram os passos. Que resultados é que eles trouxeram?
Okay? Os resultados vamos ver mais adiante. Isto aqui é que o BNA fez a partir dos finais de 2017. Isto para percebermos, para que os nossos telespectadores em casa percebam, é que até mais ou menos 2016, princípio de 2017, o BNA deixou de fazer leilões e passou a alocar diretamente as divisas. Como eu disse, houve uma redução da disponibilidade de divisas. E aqui eu abro um parênteses para mencionar um facto, também que contribui negativamente, não só a redução do preço do barril de petróleo, mas também Angola teve problemas no que toca à existência de bancos correspondentes. Lembra-se, devido à presença dos PEPs no setor financeiro, que em Angola normalmente é o setor bancário. Okay? Então, isto também dificultou o acesso a divisas. Então, em finais de 2017, sabemos que em 2017... Este problema está resolvido? Sim, já está mais ou menos solucionado. Hoje por hoje já está sanado. Não está, quer dizer, os PEPs continuam de outras formas, mas o problema da existência não de bancos correspondentes e tudo mais, isso já está, de certa forma, resolvido. Certo. Okay? Então, houve eleições em 2017, também houve mudanças nos finais de 2017 na governação do BNA, uma nova administração. Voltaram a reintroduzir os leilões com algumas mudanças. Por exemplo, aqui chama a atenção a alteração que foi feita por essa nova governação do BNA no cálculo e limite da posição cambial. O que é que isso quer dizer? Bancos. Quer dizer, os bancos, o que é que estavam a fazer? Iam, compravam as divisas e retinham essas divisas. Então, para forçar os bancos a libertarem as divisas para o mercado e fazer com que o mercado fluísse normalmente, o BNA reduziu a posição cambial dos bancos. Reduziu até 10%. Isso posição cambial, em concreto, quer dizer o quê? É o volume de divisas que os bancos podiam reter nos seus balanços. Ok? Em 2018, essa posição passou de 10% para 5%. E no ano a seguir, ainda reduziu ainda mais. Por hoje está à volta de 2,5%. Uma outra reforma interessante que o BNA fez foi, tem a ver com a utilização de cartas de crédito para importação de maiores valores e limitou o pagamento antecipado. Porque eles achavam que através das importações e pagamento antecipado, estavam a facilitar a fuga de capitais. Então, eles começaram a limitar, a monitorizar melhor isto aqui. Okay? Também tratou de eliminar os atrasados cambiais. Uma outra reforma, esta ocorreu agora em outubro de 2019 e janeiro de 2020, como disse, tem a ver também com a posição cambial, que reduziu de 5% para 2,5%, quer dizer, uma forma ainda mais apertada para obrigar os bancos a venderem as divisas que compravam do Banco Central. Fez com que as empresas petrolíferas que vendiam até então diretamente ao BNA as suas divisas passaram a vender para a banca comercial. Okay? Também facilitou que pessoas singulares pudessem transferir para o exterior até $120 mil. Quer dizer, esse tipo de reforma tornou mais suave, mais facilitado o próprio mercado, mais dinâmico o próprio mercado cambial. Okay? E a partir de abril de 2020, então, introduziu essa plataforma eletrónica, onde hoje acontece a negociação. Lá estão presentes as petrolíferas, as empresas diamantíferas, o Tesouro Nacional, que são os maiores fornecedores de divisas, e, claro, também lá vão os bancos. Então, esta é uma forma mais transparente de se comercializar a divisa. Então, por isso é que hoje por hoje quer dizer, essas reformas, combinando com o aumento significativo que tem havido com o preço do barril do petróleo, também facilita a entrada de divisas para Angola, tem estado a facilitar o próprio andamento do mercado cambial. Mais duas significativas: a atualização da regulamentação das casas de câmbio e sociedades prestadoras de serviços, e também a atualização da regulamentação aplicável ao setor diamantífero. Okay. É disto que depois conseguimos avançar para os resultados? Sim. Isto permite-nos perceber que tipo de intervenção teve o Banco Central, que reformas foram feitas, ok? E aqui podemos ver o que é que foi acontecendo com a taxa de câmbio, ok? Isto são dados da taxa média de câmbio entre compra e venda do próprio BNA. Essa é a variação homóloga. Por exemplo, vemos aqui janeiro de 2019 versus janeiro de 2018. Esta aqui é a variação homóloga, ok? O que nós podemos ver aqui, assim, a nível, de uma forma geral, é as tendências das variações. Por exemplo, aqui podemos ver, apesar de haver uma depreciação, por exemplo, em janeiro de 49%, aqui em fevereiro 48%, mas se olharmos num cômputo, esta ela estava a reduzir. Okay, a depreciação. Estava a haver uma depreciação do Kwanza, mas ela estava a reduzir de mês a mês.
ok? Depois há aqui um pico de novo, passa para 43%, isso aqui foi em outubro, quando o BNA aumentou as reservas obrigatórias dos bancos, passou de moeda nacional, passou de 15 para 17% numa primeira fase, passou de 15 para 17% ou 17 para 22%, tem que verificar melhor. Mas houve um aumento das reservas obrigatórias dos bancos, tá? Por isso é que fez, quer dizer, a tendência era de diminuir, voltou a subir a depreciação aqui. E depois de 2020, claro, sabemos o que aconteceu aqui. Aqui tivemos, muito disto tem a ver com o impacto da Covid. Okay? Mas, num cômputo geral, o que podemos ver aqui? A inflação estava a diminuir, quer dizer, as medidas estavam a funcionar, estavam a ter impacto na inflação. Porque aqui há dois momentos. Por um lado, o BNA, ao deixar de usar a política cambial como âncora para a estabilidade macroeconómica, passou a focar-se mais nos agregados monetários, quer dizer, a política monetária, a olhar para os agregados monetários, ok? Isso tem a ver com as moedas em posse dos cidadãos e os depósitos à vista, ok? E os depósitos a prazo, ok? Passou a prestar atenção nisto aqui. Hoje por hoje, por exemplo, com o aumento das reservas obrigatórias, o BNA o que está a fazer? Está a acabou por enxugar a liquidez do mercado. Isto também tem estado a contribuir para a apreciação do Kwanza. Essa é a questão que o curso me colocou. Agora, sobre a sustentabilidade ou não dessa estratégia, vamos ver um pouco mais para frente. Mas, por exemplo, ver aqui, o que é que mostra aqui? Aqui mostra que houve aumento do preço do barril do petróleo. Claro, as reservas internacionais líquidas estavam a cair, tiveram uma certa recuperação em 2019, depois voltaram a cair em 2020. Mas aí sabemos que este é o choque da Covid. Exatamente. Doutor Wanda, vamos rapidamente fazer o nosso segundo e último intervalo para nós depois podermos entrar para os desafios que temos para a diversificação da nossa economia, que é desde logo um objetivo do governo. É para ver quando regressarmos para a terceira e última parte deste Direto ao Ponto. Uma vez mais, boa noite. Terceira e última parte deste Direto ao Ponto, em que estamos a falar da reforma cambial e os desafios para a diversificação da nossa economia. O meu convidado é o professor Dr. Fernandes Wanda. Vamos falar agora então deste grande tema, portanto, estas reformas, grosso modo, foram feitas no sentido de nós tornarmos a nossa economia mais pujante, termos crescimento, sendo que nós temos assistido de forma recorrente notícias relacionadas com o aumento do crédito à economia real. Mas ainda assim, continuamos também, portanto, por outro lado, nós continuamos a assistir a discursos, a depoimentos de operadores económicos que reclamam de acesso ao financiamento. O que é que não está a acontecer? Onde é que está a falha aqui? Ok. Como se diz, é preciso percebermos a história, porque a história muitas vezes repete-se. Se nós não percebemos o nosso passado, a história repete-se. Okay? É o que parece-me ser o que está a acontecer com a Angola, mas só que de uma forma diferente e ainda mais melindrosa, digamos assim. Vamos ver aqui, vamos tentar explicar isto aqui. Esse aviso 10/20 do Banco Central foi uma intervenção acertada, para mim, meu entender, nas minhas análises, eu digo sempre, só pecou pela demora, devia ser ainda muito mais cedo, em que o banco veio força, né, os bancos comerciais a considerarem crédito ao setor produtivo. Mas aqui fala em força, os bancos têm que ser forçados. Não devia ser uma função natural dos bancos concederem crédito à economia? Ok. Em outros contextos é o que acontece, ok? É o que acontece. Infelizmente, existe um estudo sobre o crescimento da banca comercial no período pós-guerra, ok? Este estudo está disponível e podemos ler e perceber o que é que aconteceu. Esse crescimento foi uma decisão política. Os bancos não cresceram, só para teres uma ideia, de 2001 a 2016, houve um crescimento de mais de 70% do número de bancos, ok? Foram 18 bancos que surgiram. Mas esse crescimento não foi no sentido, ok, vamos criar bancos para dinamizar a economia. Lembra-se, foi naquele momento, no momento do boom,
Onde não era o mercado que ditou o aumento, o surgimento destes O bancos. que é que os dados nos mostram? Por exemplo, neste período em que houve um aumento do número de bancos, também há um aumento do capital angolano investido lá fora, para o exterior. Há uma coincidência, que é uma correlação. Okay? Isso daria para um outro direito ao ponto, okay? Um outro momento. Voltando aqui ao direito ao ponto de hoje, nós vemos aqui, por exemplo, de novo, o crédito por setores de atividade. São dados do Banco Central. Okay? Nós vemos aqui que setores chaves, como a agricultura e a indústria transformadora, continuam a não ter a devida atenção, como vimos no período anterior, até 2016. A tendência continua a ser quase a mesma. A construção está à volta de 12%, comércio continua a beneficiar. Então, como eu disse, a intervenção do Banco Central através do... A ausência de dados nas pescas significa que não houve... A partir de 2020 e 2021, os dados que vemos aqui para a agricultura engloba a agricultura e pescas. O que provavelmente não devia ser assim. Ok, houve uma fusão dos ministérios, mas em termos de dados devia ser separado, para continuarmos a perceber o que está acontecendo com a agricultura e o que está acontecendo com as pescas. Aqui houve uma unificação dos dados. Ok? Olhamos para aqui para dois pontos que chamam-nos a atenção. É o comércio e o particulares. O que está a acontecer aqui? Comércio, já sabemos, se o setor produtivo, a agricultura e a indústria transformadora não estão a ter o crédito que deveriam estar a ter para dinamizarem, então de onde é que está a vir o comércio? Mais uma vez, está a vir das importações. E olha aqui também o crédito para os particulares. O que está a acontecer? As famílias estão a se endividar cada vez mais. Das análises que temos estado a fazer, dos trabalhos de campo que temos estado a fazer, o que é que nós notamos? Dada a dificuldade de conseguir crédito, por exemplo, para investir na agricultura ou para a indústria, devido a condições reais que os bancos não são instituições de caridade. Quando o indivíduo vai para um banco pedir um crédito para montar uma fábrica ou montar um negócio agrícola, os bancos querem ver garantias reais. As pessoas, por exemplo, podem ter uma residência, mas não conseguem, hoje por hoje, hipotecar esta residência e conseguirem financiamento por esta via. Não. Então, não conseguindo desta forma, elas pedem crédito particular, que é muito mais oneroso. Ok? E se precisávamos e acabam muitas vezes por fazer um investimento produtivo. Exatamente. Então, se precisávamos de uma amostra muito mais concreta do que é que isto representa, este slide é a resposta. É isto aqui. Repara. Aqui há uma redução da importação de bens de consumo corrente, ok? O que é muito bom. O que o discurso político nos diz é o seguinte, ok, está a haver uma redução dos bens de consumo corrente porque já está a haver produção interna. Mas, se olharmos aqui na barra verde, é a importação de bens de capital. Bens de capital é que? Máquinas e equipamento. Há também uma redução, quando devia ser um processo inverso, devia estar a crescer. Ok? Então, como é que está a haver produção interna sem crescimento na importação de maquinarias, de equipamento? Está-se a produzir com o quê? Então não pode ser verdade. Okay? Então são dados do Banco Nacional de Angola e mostram que há uma redução na importação de bens de capital e há uma redução na importação de bens de consumo intermédio, que é depois usado para as fábricas, para as indústrias e fábricas, por aí fora, quer dizer, são bens que são depois transformados internamente. Isso não está a acontecer. Resultado, olhamos para essa é a distribuição do PIB em 2020. Vemos que o setor do petróleo cresceu significativamente e depois vem a seguir, temos aqui a construção e o comércio, de novo, ok? Não são transacionáveis. Comércio e construção. Ok, sim. Se houver um colapso de novo do preço do petróleo, vamos estar na mesma situação que estávamos anteriormente. Logo, isto responde à sua questão, a tal falta de sustentabilidade. Mas aqui abre um parênteses pelo seguinte, quando digo nós, é o Centro de Investigação Social e Económica da Faculdade de Economia da Universidade de Agostinho Neto, em parceria com a SOAS, da Universidade de Londres, realizamos um estudo sobre o setor da construção e indústria de materiais de construção de 2015 a 2019, e nós vimos que Angola já tem algumas empresas de capital angolano de construção que poderiam ser incentivadas a expandirem-se para o exterior, ok? Se houvesse uma articulação, uma política para tal, para fomentar essa internacionalização das suas operações e poder, dessa forma, fazer um fluxo de divisas para o país. No entanto... Chegamos mesmo ao final. Aí falamos das oportunidades para o desenvolvimento. É um dos pontos que apresentamos aqui. Primeiro, digamos assim, a estabilidade cambial é necessária, sim senhores, mas hoje não está ao serviço do setor produtivo, como vimos aqui. Okay? Então, aqui, voltamos de novo ao setor da construção. Já sendo o setor da construção aquele que está a merecer uma maior atenção em termos de crédito, as empresas de construção têm que ser encorajadas para se internacionalizarem. Existem várias formas de se fazer isto aqui. Okay? A atividade creditícia, como disse, continua concentrada no setor do comércio e particulares, devia ir para a agricultura e indústria, mas não vai. Por quê? Porque não há condições. Hoje, por hoje, Angola não dispõe de um perímetro
de um polo de desenvolvimento industrial ou perímetros irrigados operacionais. Okay? Um investidor privado angolano quer montar uma fábrica, vai montar aonde esta fábrica? No polo industrial de Viana? Não há condições, não há segurança, o perímetro não é vedado, não há acessos, não há arruamentos, há deficiência no acesso de água e luz, não é possível fazer isto aqui. Então, como dissemos aqui, apesar da queda da importação de bens de consumo corrente, não se verifica o aumento das importações de bens de capital e consumo intermédio. Logo, voltando à sua questão, a estabilidade cambial não é sustentável. Okay? Se o barril do petróleo desabar, vamos ter problemas. Não. Como é que saímos disso? É apostar no setor produtivo. Tem que haver uma intervenção no processo de alocação de crédito. Isto em nosso entender, requer um pacto entre os operadores bancários, né, os bancários, poder político, Banco Central, claro, a intermediar essa conversa, e os empresários. Porque tem que haver, o crédito tem que ser direcionado ao setor produtivo. Tem que haver uma estratégia. Uma estratégia para tal. Okay? Tem que se incentivar a importação de bens de capital. Só certo. Assim. Dr. Fernandes Vanda, muito obrigado. Eu agradeço também a si por ter estado connosco. Nós regressamos na próxima semana, pontualmente às 21 horas. Já sabe, direto ao ponto, é sempre ao sábado, depois do Jornal da Zimbo. Até lá. Boa noite.